Vou expor algo para vocês. Quanto tempo é? Alguém me avisa? Sandesh? 1 hora. Uma hora. Uma hora é como botar o oceano dentro de uma poça d'água, né? Mas vamos tentar. Quanto essa poça d'água aguenta do oceano? Ah, calma, você pode ficar o tempo que sentir. Tá. Aí já é demais também. Senão ficaria eternamente aqui. Não, ok, em torno de 1 hora e 15 no máximo, não vai passar disso, gente. Sim, a ideia é assim, eu Hung, no vou teu Deus. apresentar para vocês assim uma perspectiva introdutória, inicial, né? E até pela mesma intenção que tem que foi a ideia que surgiu, né? De colocar como esse tema desmistificando, que significaria basicamente clarear pontos que porventura se tenha como já como certo ou sobre os quais, por outro lado também, quem sabe se tenha dúvida e então tentar lançar algum olhar que esclareça, né, em certa medida esses aspectos. Nesse sentido, então, eu pretendo assim conversar um pouco, fazer uma concepção ampla inicial e deixar que vocês me façam perguntas, que quem sabe isso seja mais produtivo, né, para o sentido do tema, né, que seria esse de esclarecer, talvez, o quanto possível, né, colocar alguma claridade nesse tema, compreender de uma maneira que possa fazer sentido, né, concretamente para cada um e a partir daí, então, tirar ou tornar esse assunto mais claro em pontos que porventura não estejam, para a maioria a partir do senso comum, né, daquilo que se tem agora como referência, para quem já tem, né, referência sobre esse assunto. Então a ideia é essa, conversar um pouco, apresentar assim, uma concepção muito ampla, né, muito geral, e em seguida deixar a possibilidade de vocês perguntarem. Então, uns 20, 30 minutos aí eu falo algumas coisas e depois vocês podem ter perguntas e daí a gente vai avançando, vai clareando, tá bom? Então é possível que 1 hora e 15 no máximo aí, acredito. Vamos ver como é que vai fluir. Ok? Então, assim, dá para a gente começar, né, esse assunto compreendendo até mesmo a etimologia, né, dessa palavra. Tem versões um pouco diferentes da etimologia, mas basicamente Tantra significa como uma urdidura. Imagine uma urdidura de um tear que tem aqueles fios entrelaçados sobre essa urdidura, gerando todo um campo, um tecido, né? Então, um tecido da vida, a vida como um tecido constituído de energia, que já vamos entender melhor com a concepção do Tantra sobre energia, mas como um grande tecido, uma grande rede, um grande campo de energias interconectadas, fluindo e se influenciando mutuamente o tempo todo, né? E então, nesse modo, a vida, né, é constituída por esse grande tecido, e a vida é esse grande tecido, por onde a vida acontece e onde cada humano que aparece é parte desse todo e tem, como todos nós reconhecemos, um anseio de clareza, de amplitude, de sair desse território restrito de consciência e ganhar uma amplitude de si mesmo, uma amplitude sobre o que a vida é e sobre o que o si mesmo é. Então, Tantra realmente significa isso, né? Algo que se expande para além das referências inicialmente estabelecidas,
como um instrumento, né, que se tem para usar, ou para que quando ele atua, quando ele é movido de maneira intencional, consciente, a partir de recursos práticos, né, ocorre aí uma expansão, né? Então, o sentido de Tantra é esse. É uma instrumentalidade, digamos assim, que ao ser utilizada ou ao estar em movimento conscientemente encaminhado, abre perspectivas sobre a vida muito mais amplas do que aquela que se tinha até então. Então, desse modo, se pode considerar que é um caminhar no sentido de expansão da sabedoria, da consciência sobre o que a vida é, sobre o que cada um é dentro desse grande palco cósmico, né, que é a vida. Então, dentro de uma visão assim, que eu posso dizer para vocês sobre a origem do Tantra, por exemplo, é uma tradição de mais de 3, 4, 5 mil anos, no mínimo. Existem controvérsias sobre a história, se ela está fundamentada nos Vedas, por exemplo, ou se ela é uma concepção pré-védica de uma cultura que antecede a época védica, uma cultura que, dentro de uma hipótese histórica, né, uma cultura que existia em épocas muito remotas, uma cultura pacífica, matriarcal, agrícola, onde as pessoas viviam muito em paz, muito em harmonia com a natureza, né? E que tinham, para essa relação com o sagrado, tinha uma relação de conceber que o próprio corpo, que o próprio corpo da natureza, que as próprias energias todas eram uma expressão divina, era o próprio corpo divino no qual todos estavam inseridos, né? E tendo o corpo, o microcosmo, o corpo de cada um como uma expressão do poder divino. Então, toda uma relação sagrada com a natureza, com as energias do corpo, com, uns com os outros, né? E numa cultura que buscava muito a comunhão, muito a harmonia. E não era uma cultura guerreira, não era uma cultura, assim, digamos, bélica, conquistadora de territórios, e não tinha essa característica. Isto é uma das hipóteses históricas, porque escavações que encontraram cidades, né, perdidas na região da Índia, onde hoje ali é o Paquistão, encontraram resquícios de estatuetas e de características, né, daquele povo que indicava isso, indicava que eram pessoas que já estavam ali há muito tempo, provavelmente, e aí tem uma controvérsia de hipóteses históricas, porque não há documentos para ter uma resolução sobre essa parte histórica, mas se considera que pode ser uma cultura pré-védica, né? Uma cultura que já estava ali, que tinha suas bases já estabelecidas, de tradição oral, e depois com os Vedas, que poderia ter sido, digamos, trazido para essa região por um povo que não estava desde sempre ali, mas que se deslocou, e houve então esse encontro, essa espécie de sincretismo, de miscigenação. E os Vedas, sim, os Vedas fazem referências a aspectos do sagrado que pode se encontrar em uma identidade com uma concepção como essa, possivelmente pré-védica, desse povo que vivia lá na região antes dos arianos chegarem, um povo chamado Dravidiano. Sobre a origem desse povo ariano é que existem controvérsias históricas que não nos cabe aqui abordar, não é o objetivo,
Mas esse povo chamado Dravidiano era um povo mais nativo da região, tinha uma característica étnica diferente, e a cultura deles era uma cultura caracteristicamente matriarcal. Ele realmente tinha a mulher fazia a ponte, né, com o sagrado. Até porque, assim, é um assunto vasto e muito incrivelmente belo, né, que não temos tempo de falar sobre ele. Mas o curioso, gente, é assim, que dá para entender, até mesmo no início da vida, né, humana, não se tinha noção de que quando uma mulher começava a crescer, né, o ventre, e depois ali surgia um outro ser, né, não havia uma conexão, né, muito clara entre a gravidez e a interação sexual. Não havia muita clareza sobre isso lá nos primórdios. Então, a mulher, desde sempre, foi considerada um ser misterioso, sagrado, que de repente dela flui um outro ser, né? E é algo muito milagroso, muito impressionante, né? E até hoje é, obviamente, mas o fato de se saber, né, como é que aquele abdômen começou a crescer, não torna isso menos milagroso e menos belo. Mas numa época em que não se tinha noção disso, você vê que a mulher, então, é um ser sagrado, misterioso, divino, que deve ter uma grande conexão e deve ser uma representante do divino, né, dentro da Terra. Então, a mulher era realmente considerada aquele ser que faz a ponte com o sagrado. Então, as mulheres tinham um papel de ser o canal de conexão com o sagrado. Então, a mulher tinha um papel muito importante nessa sociedade. Não era o caso, eles não tinham esse tipo de hierarquia com esse tipo de nome, mas é como se fosse a sacerdotisa, né? Aquele ser que faz a ponte com o divino. E tanto que nas orações, nos momentos de retiro espiritual, a mulher sempre era uma principal liderança, porque ela era essa ponte, né? E a partir dali surgiu muito a noção de que o divino é feminino, né? Então, no Tantra é muito presente, depois no Tantra posterior, já aí, claro que nessa época a gente não sabe de qual nome eles usavam, mas aquilo que surge depois com o nome Tantra tem uma identidade com muitos pontos dessa cultura aí mais antiga, né? Então, na concepção cosmogônica, digamos assim, do Tantra, o aspecto feminino é fundamental, é um ser divino, feminino, é o poder divino. Quando se diz Deus, na cultura judaica, Deus todo-poderoso, né? Essa caracterização do divino como poder, esse poder é basicamente feminino. Ele é representado como um ser feminino, ou é entendido como uma grande fonte feminina de toda a existência, que depois é chamado de a deusa, ou a mãe divina, a fonte divina da existência. Então, desse modo, se concebe o Tantra que existe uma consciência imutável, absoluta, imersa na sua infinitude, imóvel, imutável, que é Shiva, que é um aspecto masculino, que está ali no seu estado de unicidade, de imobilidade, onde nada ainda existe. Então, de Shiva emana o poder criador, o poder de fazer aparecer a vida. É o aspecto feminino. Shakti, o aspecto feminino, o poder divino feminino. Então, aquilo que faz a vida aparecer é feminino. É essa força chamada Shakti, na terminologia sânscrita posterior, Shiva e Shakti, que é um só, não há como separar Shiva e Shakti. É como o fogo e o calor, são um só, né? E Shakti, que é o poder feminino, manifesta todo o universo. Tem todo um estudo, tem toda uma cosmogonia complexa
É bom vocês saberem que existem pelo menos 2 ou 3 grandes tradições do Tantra que têm diferenças entre si em alguns pequenos aspectos, né? É muito amplo. Tantra é uma concepção muito abrangente, né? É uma concepção de vida, é um modo de entender a existência. Então, o feminino, o Shakti, faz aparecer toda a existência, todo o universo, todo esse palco cósmico que se torna a matéria, né? Para crítico, a gente falaria numa terminologia mais técnica. Toda a energia manifestada é Shakti, é o poder divino feminino e se manifestando, se emanando, né? Se expandindo em diferentes facetas, em diferentes níveis de energia, né? Do físico ao mais sutil. Tudo é Shakti, tudo é o divino e tudo é essa presença do poder feminino divino. Então, dessa concepção, estou descrevendo de uma maneira muito rudimentar, muito ampla, né? Mas para você ter uma noção de que isso passa a ter uma relevância muito grande dentro da existência que, digamos assim, humana e da concepção de consciência que vai, e da concepção de sadhana, né? De prática, yoga. Tudo isso tem uma grande importância, porque nessa concepção, então, se compreende que tudo é sagrado, tudo é divino. Toda a energia que existe é sagrada e é divina. Tá certo? Então, assim, do sólido ao mais sutil, né? Do físico ao nirvânico, tudo é Shakti, tudo que é energia é a própria presença divina enquanto força manifestada. Então, é o próprio divino, a consciência que está ali em forma de poder. Porque esse poder não é desprovido de consciência. Esse poder é inteligente. Porque nesse poder está a inteligência divina. Né? E ele é um poder que opera, que cria a ordem cósmica, que cria toda a harmonia do universo, toda a harmonia da existência. É manifestação de Shakti. E Shakti está presente e é tudo isso ao mesmo tempo. Vocês podem compreender de que quando uma coisa por exemplo, se eu pego um incenso assim, como esse aqui, se eu cortar um pedaço dele, fica faltando um pedaço. Se eu cortar outro pedaço, botar ali, fica faltando um pedaço. Ele vai ficando menor. Mas numa dimensão divina absoluta, se corta um pedaço e ele ocupa aquele lugar lá, outro pedaço ocupa um lugar aqui, outro ganha uma frequência um pouco mais densa ou um pouco mais sutil e ocupa um lugar lá. Mas essa fonte original continua do mesmo jeito, ela não diminui de tamanho. Ela é absoluta, ela tanto se recompõe, ela emana, mas mantém-se sendo o que ela é. Então, desse modo, a gente pode entender que todo o universo é uma expansão de Shakti, né? E ela continua sendo o que ela é, né? Adi Shakti, que eu tenho um mantra no Kundalini e no Hatha também, Adi Shakti. Muito bem, então, compreendendo esse panorama, a gente pode entender que a prática do Tantra, a intervenção sobre essas energias, tá? Para criar condições da consciência se reconhecer divina. E aí nós temos que conversar então algumas coisas. A forma se estrutura e essa forma interage com as outras formas. Essa forma que vamos pegar logo para a gente não deixar tão amplo, a forma humana mesmo e a dinâmica mental, emocional, física, todo esse aparelho, né? Essa estrutura corpo-mente que interage com o mundo através dos sentidos, recebe as impressões, registra, organiza, responde, toda essa dinâmica da consciência, da forma, né? Interagindo com as outras formas, né? Ela gera um sentido de eu, que eu diria assim, empírico, né? Um eu resultante das interações sensoriais e do que se armazenou a partir dessas interações e gerou uma noção de eu. No yoga, se considera esse como um eu histórico, um eu temporal, condicionado, que não corresponde à identidade fundamental do ser. Então, no Tantra, como no Yoga, como no Vedanta, como em outras tradições da Índia, se compreende que existe uma estrutura inicialmente empírica, histórica, temporal, que traz um sentido de identidade, mas que, no entanto, a identidade fundamental, essencial e intrinsecamente real, digamos assim,
não é essa identidade empírica, que não tem nada de intrínseco, não tem nada de próprio, ela é completamente mutante, né? Então, o trabalho todo das tradições espirituais é que o humano reconheça quem ele realmente é enquanto uma instância atemporal, divina, e não apenas como aquilo que resulta das interações sensoriais. Um sentido de eu resultante daí. O que caracteriza o Tantra, no entanto, é que ele não considera que porque se forma um eu que veio das relações com o mundo, ele não considera que para se reconectar com a consciência divina original, haja necessidade de se afastar das interações com o mundo e de gerar, digamos assim, algumas reservas e alguns distanciamentos na relação com o mundo. Ao contrário, na concepção tântrica, como se considera que tudo é sagrado e tudo é divino, o Tantra, de modo geral, ele tem uma característica que é o seguinte: é dentro das interações com o mundo, com as interações sensoriais, com aquilo que vem pelos sentidos, com aquilo que vem como referência, e é com isto que se vai, digamos assim, ressignificar o sentido de si mesmo, que vai se abrir para uma experiência, para uma vivência de ser naquela dimensão original divina. Então, com isso, o que resulta disso é que o Tantra, dentro do contexto yogi, né, o Tantra ele considera muito importante o trabalho com todas as dimensões da vida, com todas as energias da vida, com todas as instâncias, físico, todas as impressões sensoriais, o prana, o fluxo do prana nos chakras, nos canais, as emoções, a mente. E o Tantra ele cria uma atitude de aproximação, de acolhimento e de sabedoria, de discernimento, para apreender o sentido divino e sagrado que está em cada fenômeno, em cada momento, em cada situação, em cada impressão sensorial que vem de algum fenômeno, de alguma forma que impressiona os sentidos. No Tantra se quer encontrar o sagrado dentro da vida, dentro daquilo que é a matéria, porque a matéria é só uma expressão do sagrado. E o sagrado está imanente em todo o fenômeno. Todo fenômeno ele tem uma imanência, ele tem uma origem, e ela é sagrada, ela é divina. Então, o modo como se estabelece a relação com os fenômenos pode possibilitar o acesso ao sagrado que está em cada fenômeno. Então, veja que isso gera uma atitude, que a gente poderia chamar atitude tântrica, que é a atitude de acolhimento da vida, de abertura para as interações com o mundo, mas a partir de uma atitude absolutamente meditativa, orientada pelo yoga. Então, pela meditação, né? Pelo trabalho que vai ter uma série de recursos para ser facilitado. Uma qualificação da percepção, com mais clareza e sabedoria, para poder perceber a característica sagrada de cada fenômeno. Bom, isso é uma visão bastante ainda sutil, bastante ampla, mas que já indica que no Tantra não existe, de modo geral, uma atitude de afastamento da vida. Existe uma atitude de naturalidade nas relações com o mundo físico, com o mundo das relações humanas, com o mundo das relações com os fenômenos naturais, né? Porque se considera que a natureza é uma, digamos assim, uma obra de arte cuja fonte é o sagrado, o divino. Como feminino, Shakti, como Shiva. Né? Em última instância, a consciência divina Shiva e o poder divino Shakti. Então, gente, isso tem uma repercussão muito grande no yoga. Tá? O yoga é um modo como é a ciência, digamos assim, de estabelecer estratégias de intervir sobre as energias. Intervir sobre as energias humanas em todas as dimensões da energia humana. O yoga, ele no contexto tântrico, ele é a estratégia de intervenção sobre o corpo físico,
em todas as dimensões do corpo físico, muscular, glandular, sistema nervoso, intervir sobre o sistema prânico, sistema energético, chakras, canais energéticos, todo um sistema elaborado de estratégias, de técnicas para mover as energias físicas, prânicas, psicológicas, né, emocional, mental. O yoga, no contexto do Tantra, é uma estratégia de intervenção sobre todas as dimensões humanas, né, do físico ao mais sutil. Para quê? Para criar condições favoráveis que permitam a desconstrução de uma identidade empírica, histórica, como referência principal. E a abertura e o se dar conta, né, a consciência, despertar, né, acionar, tornar vigente, vigorando como referência essencial a consciência de ser divino, a consciência de ser Shiva, de ser o sagrado, de ser a consciência pura, imutável, dentro do mundo das relações, dentro do mundo físico. Então, isso que se chama de abrir a consciência para a sua identidade divina é samadhi, é o que o yoga propõe. É moksha, né? As intervenções do yoga sobre os vários corpos, as várias dimensões, são as estratégias para que haja um fluir tão harmonioso, tão livre, tão assim espontâneo e tão qualificado das energias em todas as dimensões, descristalizar o fluxo das energias, né, em todas as dimensões, para que com isso se abra, né, uma instância do infinito, a instância de Shiva. É como se você quisesse, como a gente sempre fala, porque já teve aula comigo, essa imagem das nuvens se dissipando para que o céu azul possa aparecer. Então, essas nuvens se dissipando é o desbloqueio corporal, é o desbloqueio prânico, é o desbloqueio emocional, é o desbloqueio mental, é a transparência da forma, com menos cristalizações. E, simultaneamente a isso, o tempo inteiro, em cada pranayama, que é uma das estratégias para atuar no prana, em cada asana, que é o mudras, bandhas, são as estratégias para atuar no plano físico, a cada instante, gente, a cada instante, na hora que você conversa com alguém, na hora que você dá um abraço em alguém, na hora que você se alimenta, na hora que você realiza o seu trabalho, a cada instante você está consciente, se abrindo para acessar aquilo aí que está presente o tempo todo, como a base original da existência, que é Shiva, a consciência pura original, é inserida, presente em Shakti, a energia que está aí constituindo o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo prânico, os corpos em volta de você, né? As pessoas, as árvores, a natureza. Em tudo isso você enxerga Shakti e Shiva, em tudo isso. E a cada momento o seu grande propósito é viver a vida consciente de ser a consciência pura, imutável, e interagindo no mundo das formas, ciente de ser Shiva, de ser divino, de ser imutável, e ao mesmo tempo interagindo no mundo que é uma expressão dessa consciência mesma, que é Shakti, que é o poder divino materializado, né? Ou não só material aí, não no sentido apenas sólido, líquido, gasoso, mas manifestado com todo esse grande, digamos assim, corpo cósmico, esse grande campo cósmico de vibração que é o palco universal, que é o sentido dessa teia, desse entrelaçamento. Então, assim, a concepção do Tantra, ela influencia muito o yoga. Ou diria assim, o Tantra como concepção, ele necessita do yoga. Porque o yoga é o aspecto prático, é o aspecto de intervenção estratégica para que a consciência se reconheça divina, dentro de uma perspectiva filosófica tantra, né? Então, desse modo, a gente pode entender por quê, por exemplo,
Outro aspecto dentro disso, mas um aspecto que você vai encontrar no Tantra, tanto no Tantra budista, quanto no Tantra hindu, quanto em qualquer forma de Tantra, você vai encontrar que sempre eles dizem assim, o Tantra ele transforma o veneno em remédio. Ele transforma o que pareceria ser mundano em sagrado, o que poderia ser vício em virtude. Por quê? Porque ele se relaciona com o fenômeno natural da vida e enxerga o sagrado na base de tudo. Então, ele desarticula uma noção de verdade, hierarquizando, como se o sagrado estivesse fora. O sagrado está dentro, imanente em tudo. E a consciência é que precisa se qualificar para enxergar esse sagrado dentro dela mesma e em cada ser, em cada fenômeno. E, gente, não querendo entrar muito nele, já vou deixar para vocês perguntarem, em cada impressão sensorial, tá? Em cada vez que você vê a energia que entra pela visão, a energia que entra pelo toque, a energia que entra pelo aroma, pela fragrância e pelo sabor, todos os sentidos, eles são receptores de energia. No yoga você já estuda que os sentidos são formas de captação de prana, né? Ali nas formas de captação de prana, entre elas estão os sentidos. A forma das mais sutis de alimentação, digamos assim, são as impressões sensoriais. Elas são alimento, elas captam energia. Ocorre que a energia que é captada pela via sensorial, ela raramente é bem assimilada. Se você entender a nutrição, você vai lembrar que você não vive daquilo que você come. Você vive daquilo que o seu organismo assimila do que você comeu. Concordam? Então, é a assimilação que determina a qualidade da nutrição, não só o que você comeu. Tanto que se o teu organismo tem um problema metabólico, ele não absorve aquela substância, ele não sintetiza aquela substância, etc, etc. Aplicando isso nessa perspectiva, o alimento que vem pelos sentidos, ele é absolutamente sutil, rico. Ele traz um néctar de energia tão alto de vibração que poderia ajudar a fazer a ponte com o sagrado. Ele tem uma alta frequência, mas ele é desperdiçado constantemente. Por mais que nós estamos, desde que acorda até que vai dormir. O tempo todo nós estamos imersos no universo sensorial, o tempo todo nós estamos vendo, tocando, sentindo sabor, sentindo cheiro, né? Enfim, no mínimo estamos vendo, com os olhos abertos, ou ouvindo quase o tempo todo. No entanto, o alimento que vem daí, ele não é muito bem assimilado, por um fator muito importante, que a concepção do Tantra vai procurar corrigir, digamos assim, vai procurar qualificar mais e otimizar. Que é o seguinte, para que a gente possa ter, eu diria assim, alguma chance de aproveitar esse néctar que vem de vibração sutil que vem dos sentidos, para que a gente pudesse ter alguma chance de assimilar essas energias sutis, a gente precisaria estar absolutamente consciente, presente, atento, relaxadamente presente a cada impressão que entra, a cada momento que algo nos toca, em qualquer uma das vias, qualquer um dos sentidos, gente, qualquer um dos 5 sentidos. Os sentidos são fontes de energia sutil, mas nós não assimilamos bem porque não temos, digamos assim, o nível de consciência estabelecido para isto. E por isso, então, estamos constantemente perdendo esse néctar. A presença de atenção relaxada e presente em cada impressão sensorial, a capacidade de receber, estar ciente, consciente, no sentido de total presença, né, registro, consciente daquela impressão, no ato de receber, a cada instante, total presença no ato de receber a impressão. Isto é o que torna possível, com outros elementos mais,
torna possível a assimilação desse alimento tão sutil que entra pelos sentidos. Então, isto é parte da qualificação que o Tantra vai promover e vai procurar trazer para a vida de cada pessoa, numa perspectiva yoga tântrica, que é estar presente relaxadamente, captando o sagrado e o néctar do alimento que vem dos sentidos e captando aí principalmente a própria presença de si mesmo no ato de receber aquela impressão. Tá? Então, vejam bem, o ponto-chave aí é estar ciente do que é o si mesmo, o eu, o observador, né? Estar ciente de si no ato de receber a impressão. De tal maneira, gente, que a atenção ela fica alojada mais nesse ser que é cada um do que exclusivamente no objeto que está impressionando os sentidos. No objeto aí, falando genericamente, a fonte da impressão sensorial, né? A luz, a fragrância, o sabor, né? Aquilo que está, da onde emana a impressão. Então, assim, a atitude tântrica é estar presente o mais possível, o mais aberto possível para estar ciente do si mesmo que recebe a impressão. E então estar ciente do ato de receber a impressão. De tal maneira, gente, que aquele ser que recebe, ele se reconhece como a base daquela forma de onde vem a impressão sensorial. Isso é bastante amplo, vejam, e sutil. Quando o ser que recebe a impressão se sente de tal maneira presente na sua própria, digamos assim, consciência, que ele se reconhece enquanto essa presença consciência na base de todo o fenômeno de onde vem a impressão. Isso vai permitindo uma experiência de unicidade, de comunhão com a vida, com cada fenômeno, com cada momento, com cada fonte de impressão sensorial. Tá? E nessa fonte de impressão sensorial existe uma recepção que não categoriza como agradável, desagradável, como belo, como feio. Ele recebe sem essa categorização que dá nome, que atribui coisas lá. Ele só recebe a energia, sem dar nomes. E ele capta a energia que vem, esse alimento sutil, luminoso, e ao mesmo tempo ele se sente como parte daquilo com que ele está em contato. Então isso permite uma atitude amorosa, no sentido de estar se unificando com tudo que chega e com a fonte de tudo que chega. Então, estar se sentindo unido a cada ser, a cada fenômeno, a cada elemento da natureza, né? Não importa se é vegetal, animal, o sol, a lua, uma pessoa, todas as pessoas, tudo. Ele está se sentindo que o que ele é está na base de tudo. Ele está se abrindo para essa vivência, com muita consciência. E para qualificar isto, gente, para tornar possível esse nível de percepção, todos os recursos são importantes, inclusive esse estado de foco, de vértice da atenção e de intenção, de abertura para essa instância. Portanto, uma atitude meditativa está na raiz do Tantra Yoga. Os yogas tântricos, né? Está na raiz, porque é dhyana, é atitude meditativa. E, simultaneamente a isso, o trabalho de sensibilização, que vai tornar mais possível, concretamente, né, essa possibilidade de consciência ampliada. Mas aí você tem os recursos de desbloquear os chakras, de ampliar a energia dos campos sutis, dos corpos, né, independente do mapa dos corpos que se utilize, de 5, de 7, de 10, de 3, não importa, mas eu trabalho sobre esses campos energéticos, né? O trabalho sobre o corpo físico, a sensibilização do corpo físico, o desbloqueio das tensões crônicas do corpo físico, a percepção de que o corpo físico é Shakti, ele é uma criação divina e ele contém a consciência Shakti e, portanto, ele contém
também a consciência divina. Então, daí a valorização do corpo dentro da visão tântrica. E por isso é que nós temos o Hatha Yoga, por isso que nós temos os yogas tântricos. O Hatha Yoga, o que se chama de Kundalini, tudo é a mesma tradição. É a tradição tântrica do yoga. Porque ela valoriza todas as dimensões, ela valoriza o corpo como uma expressão sagrada, divina. E ela tem recursos para trabalhar. Né? Diferentes sistemas de práticas, diferentes sistemas de prática. Outro aspecto, para completar, e daí antes de passar para vocês, outro aspecto muito relevante na tradição tântrica é que o Tantra, numa dimensão mais assim profunda de encaminhamento, de expansão, de aproveitamento de todos os recursos de prática que contém, necessita de uma orientação mais precisa, adequada à característica e à potencialidade de cada pessoa. Mas o trabalho, né, o trabalho aberto, o trabalho mais geral, o trabalho que se tem com os asanas, pranayamas, bandhas, mudras, mantras, yantras, meditações, né? Tudo isso que tem, e todo esse encaminhamento da atitude tântrica, de estar acolhendo a vida, acolhendo as impressões, sentindo as impressões, entendeu? Você não precisa se afastar do mundo para ser divino, ao contrário, você enxerga que o divino está em tudo, então você quer encontrar o divino em cada fenômeno. Por mais que ele pareça um fenômeno tão trivial, tão material, não existe essa coisa. O sagrado está na base de tudo. E a atitude adequada é que vai permitir o reconhecimento do sagrado em tudo. Isso quebra muitos paradigmas, muitos conceitos equivocados sobre espiritualidade. Isso é muito importante na nossa época. Então, eu acho que um esboço muito grosseiro, digamos assim, considerando tudo que é, mas já dá para ter uma noção, né? E que a gente pode já ter aí um panorama inicial. Aí me falem o que vocês têm aí, a gente pode avançar em alguma área dessa, porque eu falei algo tão geral que as perguntas provavelmente se relacionarão com alguma dessas áreas gerais que eu me referi. Então, quem tiver alguma pergunta pode fazer. Eu gostaria de saber se nós estamos que a gente sabe que o universo também é uma questão de dar e o receber. Se nós recebemos tanto, como que nós vamos dar também? É a vibração do amor, gratidão, é isso? Sim. Isso é muito interessante, porque, de fato, o modo como o universo é desenhado, digamos assim, artisticamente pelo divino, vamos chamar assim, fica uma ordem cósmica espontânea, né? Naturalmente assim, tem a ver com isso que você fala, é uma interdependência, uma interconexão fluida, né? A maneira de isso acontecer em cada um de nós é estarmos em harmonia com o nosso próprio campo vibracional, né? É trabalhar na sensibilização, no desbloqueio do próprio campo que constitui a estrutura corpo, mente, prana de cada um. Quanto mais as energias estão fluindo em harmonia nesse microcosmo que é cada um, isso em todas as áreas, isso naturalmente tem uma força própria de estabelecer relações, de receber e de interagir espontaneamente, sem que a gente necessite construir uma atitude em torno disso, porque essa atitude já é inerente ao próprio modo de ser da existência. O que a gente precisa trabalhar é exatamente um modo de ser que não está em harmonia com esse modo de ser originalmente proposto, da ordem cósmica, eu vou chamar assim, do Dharma ou do Rit, né, que é uma espécie de nomenclatura para essa ordem cósmica, que tem a ver com essa dança, essa interação harmoniosa, esse todo dançante, né, que é a vida, que é todo esse campo, que é muito assim representado até na noção da dança de Shiva, né? Então, quanto mais a gente deixa nossas próprias energias fluírem, né, com menos repressão, com menos tensão,
com mais harmonia e naturalidade, com mais desbloqueio e fluidez, e com a atitude, porque eu vejo que um vértice importante que determina muito desse processo é essa atitude de abertura, essa atitude meditativa, é essa compreensão do si mesmo como movimento também. Porque esse si mesmo empírico, do qual comentei antes, sem querer entrar muito nesse assunto que é muito instigante, a gente acaba ficando muito tempo nele, mas essa noção de si mesmo, ela, como um eu fixo ali, que quer fazer as coisas de um certo jeito, ela, fundamentalmente, ela é uma, digamos assim, uma atribuição de sentido que é uma construção que não corresponde ao modo original da própria existência no seu movimento espontâneo. O significa o quê? Que esse eu que se coloca separado e quer controlar e quer fazer tudo isso, ele mesmo é uma cristalização a ser dissipada. Quando se dissipa essa noção de eu cristalizado, naturalmente tudo flui muito naturalmente, muito espontaneamente. Isso é chamado de Sahaja Yoga, que é um aspecto de várias concepções tântricas. É o fato de que a espontaneidade é a expressão da inteligência divina. E que quando isso flui, as coisas todas fluem. Agora, as contrações musculares crônicas, as coraças, os padrões energéticos restritivos, as repressões emocionais, a cristalização intelectual de crenças, de ideias fixas, crenças negativas também, tudo isto é o inverso da espontaneidade cósmica. E tudo isso é resistência, é defesa, é compensação, que tem como centro aquela noção ilusória de si. Então, quando você vai trabalhando, quando você vai desarticulando as tensões crônicas, quando você vai desbloqueando os canais energéticos e os chakras, quando você vai desreprimindo as emoções e vai deixando a mente mais aberta, mais fluida, aquele sentido de eu vai sendo desmantelado também, porque esse eu, ele é constituído de tensão muscular, ele é constituído de energia densa, os chakras, ele é constituído de padrões emocionais reprimidos, de crenças fixas, tudo isso são componentes desse suposto eu. Né? E quando você vai desarticulando essas camadas todas, você vai criando mais, digamos assim, fluidez e sutileza nessa noção de eu, até que de repente ela se transmuta absolutamente e surge aí um outro sentido de si mesmo, que é espontaneamente presente. Isso é muito interessante. Na tradição tântrica, se considera que esse é o momento crucial do desaparecimento de um sentido de eu, baseado nessas cristalizações, e o surgimento de um sentido de ser infinito, isto ocorre de forma espontânea. É muito interessante isso. Isso é entendido como uma graça divina, mas é uma espontaneidade divina, uma gratuidade divina. Isso ocorre. Porque assim como ocorreu essa noção ilusória espontaneamente, não foi alguém que fez acontecer, ela também desaparece quando as condições estão favoráveis. Criar condições favoráveis para que isso venha a acontecer não determina que isso ocorra, porque isso ocorrerá de uma maneira que não há controle a respeito dela, porque se houvesse controle, seria ainda um resquício da cristalização. Então, mas o mais belo nisso, gente, é que toda a existência está construída para que isso ocorra. Portanto, a força para que isso ocorra é muito grande. Por isso que se diz, assim, numa outra linguagem mais dualista, mas se diz, se você dá um passo em direção ao divino, ele dá 10 em sua direção. Porque a força divina para que isso ocorra é avassaladora, é enorme. E quanto mais se desconstrói essas amarras, mais essa força vem. E chega uma hora que é como uma barragem que desaba, que se quebra e a força divina se ocupa o espaço e o ser se reconhece naquilo que ele sempre foi. A concepção do Tantra também, é bom lembrar, só como uma referência, ela concebe que o divino é a identidade última do humano. Não há existem duas concepções do Tantra ainda. Uma que fala
que o humano, quando entra na liberdade total, ele qualitativamente se torna um com o divino, mas ele se mantém ainda um pouco separado, agora qualitativamente um. E tem uma outra que é bastante forte, proeminente na Índia, que é essa concepção da unicidade total, da dissolução de ser um, de ser o divino de fato completamente. Então, de qualquer forma, a qualidade possível da consciência humana é experienciar o êxtase de ser divino. Satchit Ananda, o êxtase de ser divino. Tá bom? Obrigada. Se eu responder uma pergunta e vocês tiverem ainda alguma observação na própria pergunta, podem fazer. Algo mais, gente? Fala aí. Está cedo ainda, não é nem meia-noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta com relação à energia do Shiva, né? Energia Shiva. A energia a energia do Shiva, a energia Shiva. Peraí, você fala energia Shiva. Para integrar ela na energia, digamos, através da meditação, a única forma, ou forma mais fácil? Tá. Primeiro, deixa eu tentar entender a pergunta. Você falou, porque dá uma quebradinha um pouco no áudio, pelo menos para mim. Só um pouquinho, vê se você me escuta bem, vê se eu entendi. Você falou a energia de Shiva, isso? Isso, cara. Tá. Vejam bem, o que se chama de energia de Shiva, o que é? Shakti. Certo? Shakti. Shiva é a consciência pura, imutável, imóvel, né? E Shakti é o movimento criativo, criador, o poder de Shiva. Então, você estaria perguntando assim, o modo de... não bem lembro qual a expressão que você usou, mas o modo de harmonizar essa energia, que é Shakti, portanto, já que você está falando de energia de Shiva, é Shakti. A energia de Shiva é Shakti. O modo de harmonizar Shakti, que é a energia de Shiva, é só meditando? Não, não é só meditando. Porque o corpo físico é Shakti, o corpo prânico é Shakti, o corpo emocional é... Todos os campos de energia são a energia de Shiva, são Shakti. Tá certo? Então é importante trabalhar o corpo físico, desbloquear o corpo, as tensões crônicas, as coraças, desbloquear o fluxo vital, o fluxo energético, os chakras e tudo mais, as emoções, tudo isso que eu comentei antes. Agora, de fato, um vértice fundamental do Tantra, absolutamente essencial para todo o yoga, mas para o Tantra especialmente, porque no Tantra você está lidando com todas as vibrações. Então é muito importante a instância desde onde se lida com todas as dimensões. E essa instância é o sentido de si, é a intencionalidade, é esse sentido de quem é esse eu que está fazendo, quem sou eu. Essa presença do si mesmo, que seria a consciência imutável, Shiva, Purusha, Shiva, dentro de cada um, a consciência divina que está o tempo todo aí. O que o Tantra propõe é que todo momento que, como disse antes na descrição inicial, todo momento que você vive, todo momento que você se relaciona, quando você faz uma prática de yoga, quando você conversa com alguém, quando você estabelece as relações com o mundo, todo o tempo você esteja ciente de que é esse eu que está aqui, que é a base de tudo que está lá, de tal maneira que, essencialmente, existe uma unicidade intrínseca, subjacente a todo fenômeno que é sempre fluido e interdependente, mas existe uma dimensão subjacente, que é a consciência divina. Então, na tua pergunta, eu poderia dizer assim, a meditação, a atitude meditativa. Veja que o Tantra é algo muito belo, porque é o seguinte, ele coloca a atitude meditativa não como só um recolher-se em silêncio, distanciando-se do mundo dos objetos. Não, o Tantra coloca a atitude meditativa indo em direção aos objetos também. Tem esse momento de estar para dentro e tem esse momento de estar no mundo. Então, a hora que você vai para o mundo, essa atitude de acolhimento dos fenômenos, né, sensoriais,
ela é vivida de maneira absolutamente acolhedora e meditativa. E o ponto-chave aí, sabe qual é, no Tantra, que às vezes isso é muito esquecido, é o seguinte: a consciência ela está centrada, enraizada no sentido de si, no sentido do observador, no sentido daquele que vive o fenômeno, e não apenas no fenômeno. Né? A consciência está centrada, enraizada no sentido do sujeito, não gosto de usar essas palavras, mas do observador, e não só do objeto. Daquilo que vem do objeto como impressão sensorial, maravilha. Tudo isso é acolhido, mas essa relação do sujeito com o objeto, ela é consciente dos dois, porque só então você tem Shiva e Shakti junto. Shakti é o mundo fenomênico e Shiva é a consciência imutável. Então é a consciência interagindo com o fenômeno. Então é Shiva e Shakti sempre juntos em cada fenômeno. Se a consciência não estivesse centrada no si mesmo, ela estaria apenas interagindo com o objeto. Então, a consciência que está interagindo com o objeto e não está ciente de Shiva, ela é uma consciência que é constituída pelo objeto também, porque ela é constituída só de Shakti. Então, você teria Shakti com Shakti, né? E aí você não teria Shiva e Shakti. E a proposta tântrica é Shiva e Shakti. É consciência, é Purusha e Prakriti. É Shiva e Shakti, né? É Atma e Maya, Atma e Prakriti, né? É essa junção. Só que a atitude do Tantra é diferente de outras tradições, como o Vedanta e como o Samkhya. A atitude do Tantra é de acolher os fenômenos, é de considerar que em cada fenômeno o divino está lá. E ele vai aberto para receber e para acessar esse sagrado de cada fenômeno. E por isso é importante a qualificação da percepção. Por isso que o Tantra, por exemplo, na tradição budista, o Tantra só é encaminhado de um modo mais, assim, diria, mais profundo, vamos chamar assim, quando, a partir de orientação de um guia espiritual, né, capaz de fazer isso, ele só vai entrar em algumas dimensões da prática tântrica se ele tiver essa qualificação muito estabelecida, essa qualificação de perceber todos os fenômenos de uma perspectiva que não coisifica o fenômeno, que não coloca ele como algo concreto em si mesmo, mas sim que percebe, digamos assim, a dinâmica impermanente de tudo. E vai para a experiência ciente disso e ciente de que o próprio experimentador, digamos assim, é também impermanente. Isso numa perspectiva budista. Numa perspectiva yoga e tântrica com tendência mais hindu, mais influenciada pelo Vedanta, ou com alguns componentes do Vedanta, de Shankara, que tem uma identidade aí, embora não necessariamente um influenciou o outro, mas eles têm uma similaridade, é a consciência de ser o si mesmo, o observador, Shiva, aquele que experiencia, aquele que está aí como a consciência dentro da interação com os objetos. Então, cada momento da vida é vivido com essa atitude de acolhimento do fenômeno e vivenciando, e aí está o que você perguntou. De fato, a atitude meditativa é essencial, que é o quê? Mas não exclusivamente, porque para ter a atitude meditativa, para facilitar a atitude meditativa, é importante soltar o corpo, é importante soltar, desbloquear os chakras, é importante desreprimir as emoções, é importante deixar a mente fluida e meditativa, caso contrário, não tem como meditar, entendeu? Se você disser assim, eu só vou meditar, e o seu corpo está todo encoraçado, seus chakras estão sem energia, suas emoções estão reprimidas, como que vai acontecer isso? O Tantra quer contribuir, o Tantra quer dizer assim, vamos soltar o corpo, por isso que tem o Hatha Yoga, vamos desbloquear o corpo, vamos desbloquear os chakras, vamos trabalhar nos chakras, vamos revitalizar os corpos, vamos desreprimir as emoções, deixar a mente mais tranquila, mais serena, né? Uma mente basicamente serena, uma mente tranquila, uma mente com um grau de abertura, né? De transparência, para facilitar a meditação. E aí sim, a meditação é um vértice essencial.
Porque sem ela seria insuficiente, tudo seria insuficiente. Mas para que ela ocorra, as outras coisas estão ali. Tá certo? Então é por aí. Não sei se ficou claro isso. O que a gente chama de Hatha Yoga é basicamente essa busca ou esse processo de integração das polaridades dentro da forma, né? Dentro da forma, da estrutura de Shakti, que ao aparecer como energia, ela toma em tudo, ela toma uma forma positiva ou negativa, solar, lunar, ela toma toda a estrutura da matéria, da energia, ela é polar, né? A gente enxerga isso em muitos fenômenos da natureza, né? E dentro do nosso sistema energético nós temos isso também. Prana, o Vayu Prana que está no tórax, o Vayu Apana que está no baixo ventre, o Sol, portanto, aqui no coração, no tórax, a Lua aqui no baixo ventre, e a possibilidade de integrar o Sol com a Lua, para que a energia chamada Shakti esteja na sua condição unificada, que entra em total fusão já imediata com a consciência una, que é Shiva. Então, quando Shakti, dentro da forma, ela se integra nas suas polaridades, ela ganha uma condição de energia totalizada, né? Uma condição de energia unificada. No caso, estamos falando agora mais especificamente da situação humana. É a possibilidade, então, no humano, de integrar as polaridades da energia Shakti dentro da forma. Enquanto Prana está como Prana no coração, Apana no baixo ventre. Juntar os dois. Juntar o Sol e a Lua. Ra é o Sol que está no coração. Ta é a Lua que está no baixo ventre. Com o pranayama e com os bandhas, você une o Sol com a Lua. E aí você cria uma energia una. Shakti, na sua dimensão una, ela aciona aquilo que ela é na sua forma anterior à manifestação toda, que é Kundalini. Shakti, na sua forma original, chama-se Kundalini. Adi Shakti, sua forma primordial, é Kundalini. Quando o Prana e a Apana se unem dentro da forma, ela ganha aquela condição Kundalini. Ela ganha aquela condição de ser una. Então, quando ela ganha essa condição de Prana e Apana junto, eles fluem pelo canal central da coluna. E aí eles liberam o fluxo da energia Adi Shakti, a energia una que está aí o tempo todo. Quando essa energia una flui, ela inevitavelmente manifesta a união Shiva-Shakti, porque ela é sempre junto com Shiva. Então, se Adi Shakti se mexe, Shiva está junto. Então, quando Kundalini flui, Shiva está ali. Então, Shiva e Shakti ocorre aqui nessa região do topo da cabeça, acima do sexto, indo para o sétimo chakra. Aqui se experiencia Shiva e Shakti, a consciência divina na forma humana. Isso chama-se yoga, isso é moksha, isso é o que propõe o yoga tântrico, né? Trabalhando com as energias, portanto. Isto é o que se chama de Hatha Yoga. Ra é o Sol, Tha é a Lua, Yoga é a união do Sol e da Lua. Por quê? Por que unir o Sol e a Lua? Sim, é uma boa pergunta, porque isso é apenas um modo de criar condições para que surja o que já é sempre Shiva, ou Shiva Shakti, é um só. Não dá para nem dizer só Shiva, não, é Shiva Shakti, porque Shiva Shakti são um só. Né? Essa consciência de ser consciência, Shiva, e poder, Shakti. Então, todo o corpo é Shakti e a consciência é Shiva. E quando um ser humano está consciente de ser Shiva, dentro da forma que é Shakti, ele está manifestando a potencialidade divina plena, né? Que é aquilo que está lá no começo de tudo. Shiva e Shakti sendo um só. Agora, dentro da forma, Shiva e Shakti sendo um só. É a grande ápice, assim, digamos, da grande possibilidade divina
dentro da forma criada pelo próprio divino, né? Então, só para fazer referência já a uma estratégia prática yoga dentro da filosofia ou da visão do Tantra. Uma das expressões do yoga tântrico é aquilo que a gente chama de Hatha Yoga. E só para completar, nos textos tântricos, que são textos conhecidos como Hatha, se fala Hatha é uma preparação para o Raja. Então, quer dizer, o Ra e o Ta junto criam as condições favoráveis para o Samadhi, que é Raja Yoga, o Yoga do Samadhi. O Yoga que é Samadhi. Todo o Yoga é Samadhi. Você não vai ser Yoga sem o Samadhi. E Samadhi é a essência do Yoga e o Raja Yoga é isto. É esse momento onde o rei, que é o divino, está aí no trono da consciência. Raja Yoga. Então, por isso, o Tantra trabalha meditativamente para criar condições para que essa meditação se abra para a plenitude do Samadhi. Ok? A ideia da palestra, né, assim, de tentando esclarecer mais sobre o que é Tantra, então, continuamos nesse percurso. Se tiver mais alguma pergunta aí, então, vamos mais, acho que pelo menos uma perguntinha, tentar responder mais curto, mas é que cada pergunta dá a oportunidade de tratar de assuntos que completam o que a gente tem falado aqui desde o começo. Eu só queria agradecer, porque é muito profundo o ensinamento. Sim. Eu que agradeço, porque se vocês não estivessem aí, eu não estaria falando disso, e se eu não estivesse falando disso, eu não estaria vivenciando isso. Portanto, você estaria aí é fundamental. E é Senão uma eu ia estar busca, falando para mim mesmo, e talvez estivesse falando outra coisa para mim mesmo, não isso. e é uma busca infinita, né? Essa integração, essa integralidade, esse acolhimento, né? É uma busca infinita. Vamos entender bem isso que você falou. Dá uma conversa infinita também. Quase infinita. É que chega um momento que a busca desaparece. Isso. E ocorre o fluxo daquilo que surge. Quando desaparece exatamente aquele que busca. Mas, de certo, a gente pode dizer que esse fluir, né, é infinito porque é a vida. Né? Infinito enquanto dura, né? E essa duração parece ser infinita. Então, vamos fluindo infinitamente. Deixamos para que isso se mostre, né? A cada passo. Mais alguma observação? Ó, temos um minutinho. O objetivo é que a gente tenha uma visão ampla do que significa essa expressão Tantra, e de fato é ampla, né? E é uma das coisas mais belas que a Índia já produziu, digamos assim. Porque o Tantra tem uma característica incrível, que o Tantra é inclusivo. Ele é absolutamente inclusivo. Estudando o Tantra, como no curso que o Fábio está fazendo, mas o curso de Filosofias da Índia, você vê o Vedanta, você vê o Samkhya, daí você vê diferentes tipos de Vedanta, depois você vê o Sankhya, e depois você chega no Tantra, o Tantra tem um pouco de tudo. O Tantra não disse não para quase nada, ele foi dizendo, ok, isso está certo, isso aqui parece diferente, mas também está certo, isso aqui também, e daí você quer um todo que é tão amplo, é tão assim, é tão amoroso nesse sentido, porque ele é inclusivo, né? Então, e essa inclusão, ela inclui a vida também, ela inclui cada fenômeno sensorial, ela inclui a existência na sua forma mais prosaica, mais simples, mais assim,
aparentemente óbvia, né? O Tantra tá dizendo que tudo é realmente sagrado e a atitude diante da vida é que te permite vivenciar isso. Então, o Tantra vai incluindo as diferentes filosofias da Índia, ele vai acoplando, vai incluindo, num todo harmônico e prático e sistemático, que ele é muito, muito, muito prático, mas ele conceitualmente ele vai abrangendo. E nessa abrangência conceitual, ele vai inserindo formas de estratégia prática também. Então, por isso ele vai chegar no yoga corporal. Se você vê a percepção lá das Upanishads, era uma coisa mais Jnana Yoga, era mais cognitivo. Se você vê depois no período medieval, ali é Bhakti Yoga, é devoção, né? O período medieval é basicamente devocional, tanto no cristianismo mesmo, quanto no Oriente, até um assunto que eu vou te dar no curso de fim de semana, esse Bhakti Yoga, né? E o Karma Yoga está inserido ali junto com o Bhakti, junto com o Jnana, como ação, né? De servir, de fluir, de interagir com o mundo de uma maneira doadora e tudo mais. Mas o Tantra acolhe tudo isso, mas ele inclui o corpo, ele inclui a necessidade de trabalhar, né? Todas as dimensões. Então, ele é inclusivo mesmo. E ele inclui a vida também. Ele não é só fazer asana, pranayamas, bandhas e mudras. É você acolher cada fenômeno sensorial, cada coisa que você vê, que você escuta, que você cheira, que você toca. Em tudo está o sagrado. E a tua atitude diante da vida, todos os fenômenos da vida, né? Em todos os fenômenos naturais da vida está essa presença do sagrado. Então, a atitude inclusiva meditativa, e o grande ponto aí, que aí existe muita confusão sobre isso, e é um dos problemas que se tem no uso da palavra Tantra. Se você procurar na internet sobre Tantra, você vai achar muito pouca coisa que, no YouTube, pelo menos, você vai ter que ter um senso crítico bem grande, senão você vai achar várias coisas que parecem ter a ver com o Tantra, mas não tem. Porque o que caracteriza o Tantra é esse fato que eu mostrei antes, que não vamos retomar tanto, mas é desde onde se vive o fenômeno, e não o fenômeno, ele apenas nele mesmo, certo? Então, assim, o ponto central é o seguinte: cada fenômeno sensorial pode ser yoga. Eu não quero realmente entrar nesse assunto, porque senão nós vamos ficar até a meia-noite, mas assim, existe nos textos tântricos que fala o seguinte: Boga é yoga. Isto é completamente inverso ao que você vai escutar em qualquer yoga. Qualquer yoga vai dizer, yoga é uma coisa, boga é outra coisa. O que é boga? Boga é viver no mundo, é sentir sensações agradáveis na interação com o mundo, né? Sensorial, de todo tipo. Isso é boga, né? E no Tantra ele fala, boga é yoga. Como assim, boga é yoga? Que ele está dizendo que a tua interação sensorial com o mundo não é inversa ao yoga. Ela pode ser vivida a partir de uma consciência, onde aquela energia que vem pela impressão sensorial, ela será absorvida a partir de uma dimensão que, aí que está o ponto, e aí eu só vou deixar como uma referência para vocês refletirem. Repetindo o que eu já disse antes, cada experiência sensorial, ela é vivida a partir do observador que vive, o foco no ato de receber uma impressão sensorial. E aí o agradável e o desagradável é categorização, que no Tantra nem se faz. Tá? No Tantra nem se faz. As formas radical de Tantra, gente, o camarada dorme 21 dias em cima de um cadáver, num cemitério, coisas desse tipo. Então, assim, não se assustem, né? Mas o que eu quero dizer, por que essa radicalidade? Porque ele está exatamente dizendo o seguinte, todas as impressões são sagradas, sem categorização. Coisas bem absurdas para o nosso senso comum. Mas isso vale para coisas agradáveis também. Então, assim, o ponto central é o seguinte, é que no ato de viver qualquer experiência, o foco está vamos usar uma palavra que eu não gosto muito, mas o foco está no sujeito que vive, no observador, e não exclusivamente no fenômeno.
Né? Porque se estiver exclusivamente no fenômeno, se perde a consciência daquele que se vive. E aí você tem apenas fenômeno com fenômeno. E daí você tem a banalidade do fenômeno ou a realidade própria do fenômeno, que ela tem a sua validade própria, mas ela não caracteriza o Tantra. O Tantra é a consciência do si mesmo na interação com os fenômenos. E aí que é o diferencial. Tá? Então, assim, qualquer experiência mais incrível, quanto mais intensa, gente, no Tantra existem até inclusive práticas onde há uma otimização da intensidade da experiência sensorial. Tá? Uma exploração, no sentido positivo, de intensificação da intensidade das experiências sensoriais. Tá? Todos os níveis sensoriais. Para que a intensidade da energia, ou seja, do alimento que vem dali, seja muito grande. E então a consciência poder receber essa energia a partir da dimensão do ser que medita, ou do espaço meditativo, ou do Purusha, ou do Shiva. O foco está em quem sou eu que vive, e não o que é isso que eu estou vivendo. Isso é toda a diferença. Por isso é uma coisa mais para falar mesmo, só para se saber. Porque para uma pessoa praticar esse tipo de situação tântrica, dentro de um contexto adequado, como é da tradição da Índia, a pessoa precisa ser identificada como alguém apto a isso. Caso contrário, é simplesmente uma experiência sensorial que não tem essa caracterização tântrica, que é o foco no ser que vivencia e não no objeto vivenciado. Eu sei que isso exigiria muito mais explicações, mas deixando como um pano de fundo assim para você refletir. Tá bom? Muitas vezes o que se tem, aí muito vulgarmente, é simplesmente uma experiência sem a noção do ser que vivencia. Então, daí é simplesmente uma experiência sensorial, que pode ser agradável em si mesma, mas não tem a característica tântrica. A característica tântrica não é fácil de ser estabelecida. E exatamente aí nós retornamos para o Hatha Yoga, que é importante entender. O trabalho de asanas, permanência no asana, percepção do corpo, das energias fluindo, da respiração fluindo, dos bandhas, os mudras que regulam o fluxo interno da energia, a atitude meditativa dentro do asana, dentro do pranayama, dentro dos mantras, dentro de tudo isso. Isso é muito importante, porque isto que vai gerar as condições para que você possa viver a sua vida a partir dessa dimensão. Caso contrário, essa dimensão fica fictícia, fica apenas conceitual, muito assim, digamos assim, distante das possibilidades humanas habituais. Né? A qualificação para isso é o que o Hatha Yoga propõe, na verdade. Então, a gente pode dizer que é muito importante, e só lembrando, e aí até para dizer, Hatha Yoga, como um estudo e uma prática, é algo que nos interessa muito com essa perspectiva, e que o Nanak propõe sempre esses estudos todo ano, umas turmas novas para estudar esse assunto e praticar, e a gente vai a cada ano acoplando mais desse aspecto filosófico para que possa se ter mais e mais clareza sobre isto e a gente poder significar o Hatha Yoga nesse âmbito muito mais amplo do que exclusivamente exercícios, quase um entretenimento cool, né? Legal de fazer. E o Hatha Yoga como um caminho espiritual de consciência e não apenas como entretenimento saudável. Né? E essa é a perspectiva mesmo. Embora o entretenimento saudável é sempre bem-vindo, né? Mas ele não leva àquilo que o yoga é. Né? Ou pode até levar, porque isso vai ser muito do destino de cada um. Você pode até atravessar a rua e, dobrando a esquina, o céu se abre na sua frente e dentro de você. Mas digamos assim, pedir demais para os deuses, né? Mas a prática, então, o Hatha Yoga é muito poderoso. Eu fui a primeira yoga que eu pratiquei,
Não foi o primeiro, na verdade. O primeiro foi meditação, mas o que eu vi a importância do Hatha Yoga para mim. Exatamente porque eu meditava durante horas com mantra e entrava num estado de consciência que o meu corpo não conseguia absorver a energia. Eu começava a tremer, porque a energia era muito além do que o corpo podia absorver. Então eu comecei a fazer Hatha Yoga. E o Hatha Yoga torna o nosso corpo físico, energético transparente. E aí então a consciência digamos assim, tem um amparo vibracional para ancorar uma energia meditativa. Então tem esses dois aspectos, né? O Hatha Yoga, ele tanto ancora uma energia meditativa, uma consciência meditativa, quanto ele cria as condições favoráveis para que essa abertura meditativa aconteça. E é nessa direção que a gente vai. Isto é a construção de uma atitude interna, mais que tudo, gente. Ok? Então, acho que por hoje, assim, para não tomar o tempo de vocês demais, tá bom, né? Podemos continuar conversando sobre isso, podemos fazer, inclusive eu vou fazer uma série de quartas-feiras aí no Nanak, com assuntos que têm a ver com isso em certa medida. A gente vai explorar mais o estudo do Bhakti Yoga, do Jnana Yoga, né, do Raja Yoga, dos yogas tântricos. Nós vamos falar mais de cada um dos yogas, vamos falar mais sobre a relação do yoga com os diferentes âmbitos da cultura contemporânea, ciência, religião, psicologia, filosofia, costumes, vamos falar disso também. Vamos falar sobre, então, essa inserção do yoga na nossa época, nas suas diferentes dimensões, por isso que o nome ficou Caminhos do Yoga, que finalmente acabam sendo caminhos que podem estar, digamos assim, separados, em certa medida, autônomos, mas que, na nossa perspectiva aí no Nanak, eles estão integrados. E, então, o nosso curso, por exemplo, de Hatha Yoga, ele integra todos esses aspectos, Bhakti, Jnana, Hatha, claro, porque ser Hatha, Raja, Karma Yoga. Há uma certa, e Mantra Yoga, Nada Yoga. Essa sincronia aí dos vários caminhos numa perspectiva integral, que a gente chama de Sarva. Sarva Hatha Yoga, né? que é um Hatha Yoga integral. Ok? Namastê, Waheguru. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta muito importante que você não fez, sem a qual você não vai dormir bem à noite, você pode me escrever, né? E não sei se você vai dormir bem à noite, que não sei se vou responder hoje, mas você já sabe que fez, então você já ficará em paz, ok? Namastê, Waheguru, Namah Shivaya. Até a próxima. Vamos fluindo. Se a gente puder se encontrar nas outras quartas-feiras, vai ser ótimo, a gente vai continuar essa conversa. Tá bom? Com mais coisas aí. A gente vai aprofundar isso tudo. Waheguru. Waheguru.
Ai, hoje foi tenso demais. Ai, tudo bom? É, eu vou tomar sopa agora. Tudo bom? Tá sem som? E agora? Ah, mano, eu não consigo. Tá sem som? E agora? Agora, tá sem som? Espera um pouco, espera um pouco. Espera um pouco.
Hum.